Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento em que nós nos encontramos para a nossa reunião de doutrina. Eu espero que você possa sentar, que você possa reunir sua família. Espero que você possa, de fato, assistir e ser edificado pela palavra, é o principal. Você possa reunir sua família e participar desse momento, acompanhando as leituras, em oração, temendo a presença de Deus. Esse é um momento muito importante, que às vezes nós esquecemos de nos reservarmos para esse momento, mas ele é tão edificante, que a partir do momento que descobrirmos essa grandeza, de estarmos nos reunindo e sendo fortalecidos, perceberemos a diferença, que há um aperfeiçoamento dos céus em nossas vidas. Faça essa experiência, aproxime-se mais da palavra, aproxime-se mais de Deus. Você vai perceber que o rancor, que a ira, que a disputa, né, que o ódio, todas essas coisas serão inibidas, serão diminuídas as suas intensidades dentro de nós, pois a palavra ela tem poder para assim nos modificar pela ação direta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você, habita em todos nós somos a igreja de Cristo. Só que na medida que nos alimentamos, estamos nos fortalecendo dele. Faça isso, queridos. Isso é muito importante para o bem-estar, para o desenvolvimento, para a alegria do Senhor. Isso é muito bom. Queridos, nós queremos iniciar nossa reunião de doutrina nesta noite. Nós saímos do quarto mandamento, trabalhamos ele por inteiro. A grande verdade é que trabalhamos ele por inteiro. Mas nós queremos hoje trabalhar um ponto muito importante da confissão de fé. Nós queremos trabalhar hoje o capítulo 21 da confissão de fé, que diz assim: a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e sabedoria sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e todas as forças. Diz ainda mais, o capítulo 21 da confissão, fala sobre a questão do culto ao Senhor. Ele diz que, mas, assim diz a confissão de fé da igreja reformada de Westminster, mas a forma aceitável de cultuar a Deus, ou o Deus verdadeiro, é instituída por ele mesmo e, portanto, delimitada por sua própria vontade revelada, de modo que ele não pode ser cultuado segundo as imaginações e invenções humanas, nem segundo as sugestões de Satanás, sob alguma representação visível ou por qualquer outra forma não prescrita nas Escrituras Sagradas. Nós louvamos a Deus pela orientação da confissão de fé, que nos auxilia no que diz respeito ao dia do repouso, ao ser de Deus, ao dia do Senhor, a forma que devemos adorá-lo. E nós queremos iniciar essa sequência de estudos que estaremos desenvolvendo. Eu me preparei para isso, graças a Deus, para trabalharmos apenas a parte da luz da natureza, da revelação de Deus. E na próxima semana, se for assim a vontade de Deus, trabalharemos a forma de culto ao Senhor. Então, quero convidá-lo nesse instante a orar comigo, rogando ao Senhor que nos dê graça para conseguir desenvolver, mas não só desenvolver o conhecimento intelectivo ou o raciocínio dessas verdades, mas que o Senhor nos aprimore, que o Senhor nos desenvolva na qualidade dos céus, pois neste mundo temos sido muito desenvolvidos na qualidade deste mundo. Somos muito influenciados pelas frequentes motivações que este mundo gera. Então nós queremos rogar ao Senhor que nos aproprie cada dia mais, que nos faça conhecedor da sua verdade, e que a sua verdade nos transforme, nos ajude a sermos melhores a cada dia mais. Então, queridos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos rogar a Deus que o Senhor nos ajude a entender e a se submeter
a verdade do Senhor revelada. Oremos então, inclinemos as nossas frontes e elevemos a nossa mente ao trono do Senhor. Pai bondoso, soberano Senhor, nos encontramos mais uma vez na Tua presença. E neste formato que o Senhor tem nos concedido como ação de misericórdia e graça para conosco, de podermos, ainda que em nossas casas, isolados, sem poder sair, sem poder se deslocar até a Tua casa, para nos reunirmos, por meio deste veículo de comunicação, o Senhor tem nos permitido estarmos integrados, estarmos estudando a Tua Palavra, e o melhor não é só esta parte que anuncio, que principia o meu pensamento, mas o importante é que a Tua presença seja cada instante evidente em nós. Nossa alegria é que sabemos que o Senhor está presente, sabemos que o Senhor está em nós, sabemos que o Senhor tem nos dado o entendimento da Tua verdade, compreendemos também que estamos nos submetendo, Senhor, por meio do Teu poder, pois todas as virtudes dos céus que nos são aprimoradas, elas foram advindas de Ti e estão em nós. Nos ajuda, Senhor, a caminhar cada dia mais conforme a Tua vontade. Sejas conosco, perdoando os nossos pecados e nos abençoando. Nos ajuda a estarmos em novidade de vida, em unidade de pensamento, na ideia, com o ideal de toda a honra e toda a glória ser levada ou atribuída a Ti. Ó Pai, sejas conosco, a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora, nesse instante, a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 19. Salmo 19 foi o nosso dia ontem de meditação. E pela madrugada, nós fizemos uma breve meditação e uma reflexão no texto do Salmo 19 e principalmente no versículo 12, e dizia: quem há que possa discernir as próprias faltas. Nós estivemos pensando muito sobre o quanto somos abençoados por Deus por conseguir enxergar tudo aquilo que precisamos melhorar e que agrada ao Senhor. O Salmo 19, vamos lê-lo do primeiro versículo ao versículo 14, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda, Senhor, o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o Senhor pela leitura e a meditação aplicada aos nossos corações. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 38 do Novo Cântico.
sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Deus ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares Em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao murmurar ele a honra e o louvor, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ouvem e agora todos também a celebrar as glórias eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes louvores a Cristo tributai. mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, Bendito Salvador. Amém. Mil vezes, mil louvores, rendamos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu até a cruz. É muito, muito profundo. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós cantamos e anunciamos e temos em nossa mente a consciência do que é sair do resplendor de glória. Deus, Jesus, o Filho de Deus, com a mesma glória do Pai, com o mesmo poder do Pai. Ele se desloca dos céus em favor às suas criaturas, em favor à sua igreja, em favor àqueles que os nomes foram escritos no livro da vida, aqueles que, mesmo antes, muito antes da existência de todas as coisas, o Senhor que já no seu coração já havia o desejo de salvação e um povo escolhido por si mesmo, por Ele, para que alcançasse a glória, não por nossos méritos, não por nos enxergar em atividade alguma, pois nada havia, mas por Ele manifestar graça em favor de todo aquele que crê. Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, e Ele selou este livro para que no dia do seu regresso Ele possa chamar cada um de nós pelo seu nome. Então, por isso que nós cantamos mil vezes, mil louvores, rendamos a Jesus. Somos a sua igreja, somos o povo escolhido, cuidado por Deus. Eu quero dizer para você que no passado, lá na antiga aliança, o povo de Israel era um povo temido. Não era um povo temido porque era obediente. Não era um povo temido porque possuía em si poderes e forças naturais. Mas era um povo temido porque era o Deus que aqueles serviam, era um Deus que se fazia presente no meio deles. E em todos os momentos mais difíceis do povo de Israel, por suas próprias conquistas, pelos seus próprios pecados, adquiriam dificuldades entre si, o próprio Deus se manifestava poderosamente, livrando-os, e todas as nações
percebiam que na matemática ou na ciência ali estabelecida não havia a menor condição do povo de Israel subsistir, mas o Deus de Israel era o Deus que se fazia presente. Nós louvamos ao Senhor, 1000 vezes 1000 louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Ele não desceu para evidenciar as suas manifestações e fazer com que as pessoas o aceitassem como Deus. Ele veio entre nós com manifestação de graça para a redenção da sua igreja, para a expiação dos nossos pecados. É glorioso. Nós, quando cantarmos, devemos refletir um pouco sobre o poder daquilo que é anunciado em forma de música, para a glória de Deus e o bem-estar da sua igreja. Deus continue nos abençoando, queridos. Que o Senhor nos abençoe nessa compreensão. Nós queremos tratar com os irmãos nesta noite do capítulo 21 da Confissão de Fé. Quero dizer a você, nós somos uma igreja presbiteriana fundamentalista, e desta feita eu, pastor Zacarias, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Paulista, membro do presbitério do Grande Recife, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de fazer parte desta igreja, a Igreja do Senhor. Quero dizer a você que sintam-se também alegres e felizes, sintam-se satisfeitos em fazerem parte da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, pois somos uma igreja viva, uma igreja com inúmeras atividades, talvez não tão demais, mas dentro das nossas próprias limitações. Nós atuamos em nosso arraial, né, em nosso campo, em todas aquelas necessidades que assim temos. Temos algumas atividades. Hoje estará sendo evidenciado algumas atividades que já foram executadas. No próximo sábado estaremos executando mais atividades nesse momento de calamidade, de sofrimento da sociedade. A igreja está viva pela misericórdia do Senhor. E agora à noite eu quero tratar com você do capítulo 21 da Confissão. Somos uma igreja confessional, né, e professamos a Cristo, né, com os argumentos bíblicos. Toda a argumentação que se encontra na confissão, elas são extraídas das Escrituras. Nada foi compilado ou escrito por uma ideia humana dos homens, mas tudo que escrevemos e tudo que fizemos são uma transliteração da compreensão dos textos bíblicos. Nós estamos lendo o texto e estamos professando publicamente aquilo que cremos segundo as Escrituras. A Confissão de Fé é um livro que anunciamos segundo as Escrituras. É como quem diz, assim diz o Senhor. Aí provamos o texto, comprovamos o texto, afirmamos o texto. Nós louvamos a Deus por essa iluminação, por esse momento, porque nós agradecemos ao Senhor por esse cuidado. Ele tocou em nossos corações desde a antiguidade, desde o período da Reforma Protestante, onde nós passamos a fazer análise dos textos num viés ou por um único caminho, que é o histórico gramatical para a interpretação dos textos, para termos a maior aproximação à historicidade, à narrativa, fazendo uma boa colocação de uma boa hermenêutica, para entender as verdades das Escrituras Sagradas e conduzir a sociedade segundo a vontade do Senhor. O capítulo 21 da Confissão de Fé trata do culto religioso e do dia de repouso. Nós estamos ainda tratando dos mandamentos, nós já falamos dos 4 primeiros mandamentos, e nós agora estamos anunciando essa parte do culto religioso e de repouso. Há uma junção para a concretização do 4º mandamento. Queremos, assim que terminar a exposição do que diz respeito ao culto religioso e ao dia de repouso, nós estaremos iniciando o 5º mandamento da lei de Deus. Mas se você tem a confissão de fé, abra a sua confissão em casa, no capítulo 21, e acompanhe comigo. Nós estaremos desenvolvendo as aplicações que aqui existem, as colocações, os textos, estaremos lendo com você. Mantenha a sua Bíblia aberta, próximo de você, porque você estará comigo, comprovando que o que está na confissão de fé são nada mais, nada menos que as declarações que nós fazemos mediante aos textos que são apreciados nas Escrituras. Observem, do culto religioso e do dia de repouso, na seção 1, a primeira seção da Confissão de Fé, no capítulo 21, diz assim: a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio
e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Tá bom? Então essa é uma orientação para as igrejas bíblicas reformadas. Foi criado esse formato de compreensão das Escrituras em profissão, naquilo que confessamos, naquilo que professamos no que diz respeito ao Senhor, e que esclarece, que nos leva ao entendimento esclarecedor da revelação nos textos das Escrituras. A luz da natureza revela que existe um Deus. Bem verdade, os poderes que estão acima de nós, acima dos céus, nós encontramos o sol, a lua e as estrelas. Nós paramos e ficamos refletindo como se mantém e como funcionam naquele período no tempo. Aí vamos estudar e vemos como é que a Terra gira, como ela consegue manter, sustenta, girar em torno desses astros. Essa luz que é emitida dos astros, que luz é essa? O Sol. Né? E nós descobrimos que além deste universo que facilmente enxergamos, há outros sistemas solares que, por meio de equipamentos, de instrumentos, de aparelhos científicos, são enxergados. Há um Deus que criou todas essas coisas. Isso não surgiu de um nada, de uma simples explosão, mas surgiu do poder da palavra de Deus, daquilo que está revelado. O que mais me fascina nas Escrituras é porque as narrativas que ali estão, e assim, os aspectos, os fatos históricos que estão ali anunciados, todos eles foram anunciados, foram executados, cumpridos, e nós vimos até que as datas, os períodos ali que foram anteriormente profetizados num aspecto revelacional de Deus aos homens, se cumpriram. Nós encontramos narrativa, eu sempre retomo esse pensamento, essa lembrança, essa memória, na narrativa lá do livro do Gênesis, né, que o Senhor, com o poder da sua palavra, fez todas as coisas existirem, e que na narrativa diz que haja separação entre as águas, águas abaixo do firmamento, águas acima do firmamento, e que isso, por um período da história, né, da vida dos homens, parecia uma saga. Os homens falaram, rapaz, isso aí é uma graça dos judeus, isso aí é uma narrativa qualquer. E quando, agora há pouco, né, acho que em 1990 ou em 2000, foi lançado um telescópio, e o telescópio revela para cada um de nós que há realmente água acima do firmamento. Aí se pergunta, como é que Moisés soube? Deus revelou a Moisés e fez com que Moisés, na narrativa, pudesse narrar o sopro de Deus. A revelação de Deus foi o sopro de Deus. Deus soprou e anunciou para que Moisés pudesse revelar para nós. A revelação de Deus, ela tem sido conhecida por nós, tem sido estudada, e ao mesmo tempo nós temos percebido que o que estava em data e na sua historicidade, tudo aconteceu nos períodos que assim estavam pré-determinados. E isso traz às Escrituras Sagradas uma credencial muito importante para nós. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, nós cremos que é a palavra de Deus normativa para a sua igreja. Por isso nós anunciamos pela confissão de fé que a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio. Não é um Deus que criou e um Deus que se ausentou, mas é um Deus que mantém o senhorio. Consegue entender? Não é um Deus como é atribuído por alguns, um Deus deísta, né? Que criou e que se ausentou. Mas é um Deus que criou e ele mantém. É isso que afirmamos. A sua presença é evidente entre nós. Todos os sistemas que funcionam no nosso planeta evidenciam a manifestação da sua presença. A continuidade da vida, né? O dia, os minutos que assim passam, a sustentação de todas as coisas é uma das comprovações da manifestação do poder de Deus em sua presença diante de nós. Então a luz da natureza
revela que existe um Deus que mantém o senhorio e soberania sobre tudo. Todas essas coisas funcionarão muito bem enquanto o Senhor estiver no nosso meio, enquanto o Senhor abençoar a sua igreja, o seu povo. E também anunciando sobre Deus, ele diz que esse Deus é bom e faz o bem. Esse Deus que criou todas estas coisas, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser esse Deus temido, deve ser esse Deus amado, deve ser esse Deus louvado, deve ser esse Deus invocado, deve ser esse Deus crido e servido de todo o nosso coração, de toda a alma e todas as forças. Então essa é uma compreensão que temos do ser de Deus, que foi escrita para que analisemos, para que reflitamos tudo no que diz respeito às Escrituras. Pois eu quero que você acompanhe nesse momento, eu quero, diante desta palavra, que aqui foi escrita desde 1710, por aí, desenvolvida, que você possa acompanhar comigo a causa da escrita desse texto. Cada palavra que aqui está, cada frase aqui anunciada, cada ideia que tem sido lançada, ela será justificada nas Escrituras. Quem as escreveu, que foi um grupo de teólogos e homens estudiosos que assim escreveram, todos eles trouxeram os seus pensamentos da revelação de Deus, do sopro de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Não é um pensamento do homem, é nada mais nada menos do que a transliteração compreensiva dos textos, em forma de palavras que nos comunicamos, nos fazemos entender. A luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo coração, de toda alma e de toda a nossa força. Eu quero comparar com você a luz da natureza, principalmente, quando nós dizemos a luz da natureza revela que existe um Deus. Nós lemos, eu queria que você voltasse para o Salmo 19 e visse diante da narrativa, porque quem comprova e justifica a narrativa é a Bíblia. Essa é uma regra hermenêutica, que a Bíblia justifica ela mesma. É ela que em si mesma irá justificar todos os pensamentos que estão integrados em vários livros. Vários livros dizem praticamente a mesma coisa, são elas que se justificam entre si. Observe, do versículo 1, Salmo 19, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Proclamar é fazer conhecido, é como se fizéssemos um marketing, uma apreciação. Você olha e enxerga. Então ele diz que os céus, olhando os céus, o universo que está acima de nós, primeiro enxergamos a nossa pequenez, o quanto somos pequenos ou nada. Quem sabe que diante desse universo sejamos menor do que uma molécula do átomo, né? Quem sabe? Mas que esse Deus que aqui se revela, ele se importa com esse átomo que somos nós. Então ele diz que há um Deus, os céus proclamam a glória. Ele diz que não só proclama que alguém fez. Observe o que o texto diz. Esse texto faz-nos entender que os céus não só proclamam, não só revelam que há um Deus, mas principalmente a glória, o poderio, a majestade desse Deus. O quanto ele é dominador e senhor. O quanto ele é Deus. Então, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda diz mais, o salmista afirma que há um diálogo entre, observe, um dia discursa a um outro dia, e uma noite
revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É como se houvesse noite e dia, e houvesse comunicação entre esses dois elementos, e ainda que nós não ouvimos, é como se eles anunciassem: Deus é eterno, nós somos, a existência nossa foi feita por Deus. É isso que ele quer dizer. É como quem diz, eles anunciam que há Deus. Pela continuidade noite e dia, há um discurso entre eles, há uma relação de dia e noite, e de tudo que existe, e que ainda que nós não escutamos, no entanto, por toda a terra, a continuidade, a existência dessas coisas faz-nos ouvir, ainda que sem voz, a voz de Deus. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija com o herói. É assim noite e dia. O dia entra e sai. E uma tenda, como se ele se guardasse, e tudo voltasse a acontecer. E ele diz: principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. Ele inicia, tem o seu nascente, cruza toda a terra até o seu poente. E o salmista diz que essa relação da existência de Deus está configurado na manifestação daquilo que vimos por ser proclamado a glória de Deus nos céus por esses poderes. Então, querido, há um Deus. Por isso que nós afirmamos que a luz da natureza revela que existe um Deus. Se nós não crermos por não pegarmos por ele ser espírito, mas essas evidências deixam claras que há um Deus. E assim, a intenção maior da confissão de fé e dos escritos, né? Principalmente a luz da natureza revela que existe um Deus, é para que entendamos que nós não estamos livres para fazermos tudo aquilo que, quem sabe, sentimos desejo. Não é verdade? Nós não podemos fazer aquilo que a gente sente desejo. E Paulo vai tratar isso aos Romanos. Paulo está tratando isso, mostrando no capítulo 1 de Romanos, que eu vou ler com você. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, você vai ver que nós somos culpados pelas maldades que existem por conta da ira de Deus. As coisas que estão diferentes daquele que era o propósito de Deus, a responsabilidade é inteiramente nossa. Paulo vai tratar da ira de Deus. Eu quero ler para você Romanos 1, principalmente 19 e 20. Me acompanhe, por favor. Romanos capítulo 1, para que você consiga entender que os nossos atos são de nossa própria responsabilidade e que poderá culminar em sofrimento, como tem sido. O versículo 19, deixa eu ler. Versículo 19 a 20 diz assim: porquanto o que Deus se pode conhecer, disse o apóstolo Paulo já na nova aliança, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, tudo o que está aqui nós sabemos, é inegável. Não se pode dizer que não há um Deus. Há um Deus. Está patente. Os homens não poderão dizer que não há um Deus. Observe o versículo 20, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Há um Deus. E esse Deus se revela de forma natural e muito óbvia. E esse Deus se revela de forma especial na aplicação da graça, na revelação da sua palavra, na aplicação do Espírito Santo em nossos corações, pelas modificações do nosso antigo estado de queda, de depravação total, de abandono de Deus. E hoje entendermos e assimilarmos que estes astros que aqui estão sobre nós, que os céus, e que o texto aqui que nos faz entender, eles anunciam, eles proclamam, eles promovem, há um Deus. E nós só entendemos isso porque houve um aperfeiçoamento. O Espírito de Deus foi remover um coração
petrificado, colocou um coração de carne. Por isso, meu amado irmão, eu louvo ao Senhor que a luz da natureza revela que existe um Deus. Se você ler depois esse texto, você vai ver que as coisas que estão não conforme da criação de Deus foram por conta da responsabilidade em desobediência dos homens. A desobediência dos homens, você lê Romanos 1, leia Romanos 1, de 18 em diante, e você vai ver que a ira de Deus, deixa eu ler para você nesse instante. Nosso tempo é curto, se nós não conseguirmos terminar hoje, vamos continuar depois. Mas eu preciso que você possa compreender essa verdade. Olha o que diz Romanos 18, capítulo 1, novamente, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de quem? Dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí daí vem os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Aí vem, porquanto, tendo conhecimento de Deus, versículo 21, nós já lemos o 19, o 20 diz que os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, há um Deus, sendo percebido por meio das coisas que foram de tais homens, são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Irmãos, esse é um perigo. Quando nós queremos apenas achar o que nós pensamos. Nós precisamos da orientação do Senhor. Nós precisamos da ajuda iluminatória de Deus. Precisamos da purificação em nossos corações. Nós nascemos podre, irmãos. Nosso coração podre, petrificado e cheio de dificuldades para assimilar as verdades de Deus. Nascemos em iniquidade. Fomos concebidos com o pecado imputado da queda do homem. Paulo diz que, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes, Deus, irado por este comportamento e a forma errada deles, o Senhor retira a graça, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí vem o versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que abandona, é como se ele dissesse, olha, todo aquele que abandona o ensinamento da palavra, e eu diria que a dedicação à palavra, o condicionamento, porque nós não seremos salvos, ou nós não seremos modificados porque lemos a palavra. Nós seremos modificados pelo poder de Deus aplicado em nós em ato de graça. E esse poder de Deus que nos é aplicado é um poder que nos dá intelecto, nos dá raciocínio para as coisas que são de Deus. E daí vem sobre nós o domínio que precisamos ter, de enxergar a vontade de Deus e submeter as nossas vidas a essa vontade. Entende? O apóstolo Paulo diz que tais homens são indesculpáveis, porque a revelação natural está clara que há um Deus, e eles vivem como se não haja Deus, e procedem segundo os seus instintos que são naturais, sem nenhum entendimento do ser de Deus. Então, a confissão diz que a luz da natureza, só a luz, revela que existe um Deus. E os homens, Paulo diz que são indesculpáveis por isso, por não entenderem. Versículo 21 diz, porque porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O versículo 22 diz que, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, vem a sentença de Deus. Por isso Deus entregou tais homens na imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 4.
Por isso, por agirem assim, por não entenderem que há um Deus, por não submeterem suas vidas à obediência dos seus ensinamentos, segundo a sua vontade, Deus entregou tais homens a imundícies, ou imundícia, pelas concupiscências ou os desejos do seu próprio coração. Concupiscências quer dizer desejo, vontade. Vontade do coração. Então Deus, ó, eles não conseguem estribar as vontades dele naquilo que eu digo que é bom para eles, deixam eles seguirem suas próprias vontades. E a vontade do homem cai de depravado é ruim, do homem desprovido da graça de Deus. É uma vontade alheia à vontade de amor, de misericórdia, de bondade, de glorificação ao nome daquele que é Criador. Ele nem lembra. Ele vive, caminha, o sol cruza do leste ao oeste, do nascente ao poente sobre ele, e ele não consegue lembrar que isso é graça, é bondade de Deus, pois grandes são os benefícios produzidos pelo sol, como luz, calor, como energia, como vitaminas, e agora nessa pandemia, até o banho de sol produz vitamina D, e dá para nós a necessidade que temos de defesa contra esse vírus. Então, precisamos ter um coração grato, precisamos entender que estas coisas foram criadas por Deus. Os elementos que estão sobre nós, tudo que acontece, o Senhor tem gerido e está presente. É um Deus onisciente, onipresente, onipotente. São os atributos de Deus. O versículo 24 diz que Deus, por isso, entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram, presta atenção, viu? Que sentença de Paulo, e isso lá no princípio lá da nosso calendário gregoriano, né? No princípio da igreja, no princípio de uma nova aliança, no princípio de uma nova ideia que nos foi concebida, não só para a salvação agora de judeus, não só para a nação de Israel, mas de agora avante para a nação de todo aquele que crê. E principalmente Paulo era pregador aos gentios. O versículo 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois, disse Paulo, eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso disso os entregou Deus às paixões infames. Sabe o que é paixão, né? Paixão é um desejo compulsivo, quase incontrolável. Deus os entregou a esses desejos compulsivos. Esse domínio que você, irmão, que nós temos, dizer, não, isso eu não faço, isso eu não devo fazer, isso eu não posso fazer. Esse domínio, o Espírito de Deus deu a você. Isso é fruto do Espírito de Deus, é produto de Deus para a defesa sua. Por causa dos erros dos homens, Deus entregou as paixões infames, porque até, observa o detalhe da revelação de Deus por meio do apóstolo Paulo, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Consegue me entender? Ou eu tenho que ser mais claro? Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, diz o apóstolo Paulo, por outro contrário à natureza, irmãos. Os irmãos têm visto isso? Os irmãos têm visto os homens de vida infâmia, errada, e as mulheres também procedendo de forma e natureza contrária à vontade de Deus? O versículo 27 ainda diz assim: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí por isso que, queridos, irmãos, por isso que o mundo luta para acabar com a igreja. Porque a palavra de Deus revelada, que está na igreja, ela contraria os pilares de uma vida, de uma liberdade, de praticar os desejos da sua vida. Isso é contra.
A palavra de Deus é contra esses movimentos que aí se instalam. E nós louvamos ao Senhor porque a igreja permanece firme em oração. Porque a igreja roga a Deus que a palavra não saia de nossas mãos. A igreja deve estar preparada que poderemos ter momentos de a igreja ser tão reprimida, em grande perseguição, a ponto de queimarem as Bíblias. E aí eu quero dizer a você que não gosta de ler a Bíblia, que você não vai lembrar dos textos porque você não lia. Porque nós vamos chegar a esse momento de rasgarem as Bíblias, queimarem, matarem cristãos. Nós temos em algumas nações essa prática abertamente. Mas vivemos em um país livre, graças a Deus, precisamos primar por estas verdades. Precisamos orar ao Senhor enquanto há tempo, porque esse momento virá. Virá esse momento de perseguição contra a igreja, queridos. Observem como é importante estudar a confissão de fé. Se você observar, nós só estudamos um ponto. Eu quero dizer a você que eu escrevi aqui 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Mas eu quero que você entenda bem, muito bem. Cada texto que eu estiver lendo aqui, eu estarei explanando para você. Esse vídeo ficará gravado. Eu estou fazendo em caráter de vídeo. Eu estou fazendo live em vídeo, para que fique guardado estudo após estudo, estudo após estudo, que você possa depois fazer, meditar no texto, Salmo 19, ver a explanação que eu fiz para você do Salmo 19, Romanos 1, 19 a 20. Queridos, eu estou tão feliz, eu estou aposentado. Então, se vocês observarem, as minhas madrugadas, eu estou criando um programa pela misericórdia de Deus, meditação da madrugada, que são os horários que eu estou lendo a Bíblia, 1h, 2h da manhã, lendo a Bíblia e orando por nós. Nós precisamos orar. E ali aproveito e falo do texto que estou lendo. Inclusive eu estava lendo o Salmo 19 ontem. Estava refletindo sobre o Salmo 19. Meditação da madrugada. Sempre que puder, meditação da madrugada. Tenho fé em Deus que esse será o meu último ano. Eu quero ensinar a igreja. Quero pregar. Não quero me preocupar com outras coisas. Glórias sejam dadas a Deus pela vida dos presbíteros, porque cuidarão da igreja, das instalações, das arrumações. Eu quero estar de joelho, orando, lendo a Bíblia e ensinando, porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu agradeço de coração ao empenho de cada irmão na casa do Senhor, aos cuidados, mas eu quero a cada dia estudar mais um pouco. Nós estamos terminando nosso tempo, queremos cantar, queremos louvar. Nós falamos só que a luz da natureza revela que existe um Deus, tá certo? E que nós, como a Igreja de Cristo, nós iniciamos apenas o primeiro momento do capítulo 21. A luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio. Eu nem entrei ainda no senhorio e soberania sobre tudo. Eu vou provar que os salmistas, eu vou provar que a revelação bíblica diz que Deus é Senhor. E que nós, assim como a Bíblia, devemos também afirmar: Deus é Senhor. Por isso eu quero convidar você a estar conosco. Eu vou ver se domingo pela manhã, se consigo falar um pouco, quem sabe eu não pregue e dê continuidade a esse estudo do domingo pela manhã. Você poderá levantar mais cedo, um pouquinho mais cedo, no domingo, aproveitar melhor o dia do Senhor, né, o primeiro dia da semana, e estar comigo às 10 horas da manhã, no culto matinal, e eu farei, quem sabe, um momento de estudo coletivo. Estaremos juntos, né, nesse momento de estudo da confissão de fé para a edificação da igreja. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que o Espírito Santo aplique aos nossos corações, não só o texto em saber onde está, mas trazer para o coração a nossa gratidão ao Senhor, nosso agradecimento por Ele ainda estar conosco. Não ser um Deus que criou e abandonou por nossa desobediência, mas é um Deus que está conosco e faz com que todo o ecossistema, que tudo funcione. O ar que respiramos, a noite e o dia que passa diante de nós, são efeitos de graça que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Isso é muito bom, para a glória de Deus. Então, irmãos, ore ao Senhor. Senhor, me dê graça de poder te amar, de poder te adorar, de poder te servir. Me liberta cada dia mais, Senhor, das minhas concupiscências, dos meus desejos, das minhas vontades. Dá-me, Senhor, mais compreensão e lógica da verdade que encontro na desarrumação do mundo atualmente. Devo, Senhor, realmente
me dedicar a Ti, pois o que tenho visto aí com práticas horrendas, contrárias à Tua vontade, que ferem ao princípio da natureza que Tu criaste, é nada mais nada menos que a extensão da Tua ira sobre geração e geração daquilo que foi aplicado na queda do Éden. Vamos louvar ao Senhor. E o número 14, queridos, cantem nos vossos lares, abram a boca, louvem ao Senhor em alta e viva voz, para a glória de Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos, bom Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, pois os santos pela cruz se conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exaltado seja o Pai, exaltado seja o Filho, exaltado seja o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos sempre a Tua palavra. Ô irmão, nós temos tantos meios de comunicação, somos tão envolvidos neste mundo e são tantas coisas que entram na nossa casa. Queria apenas pedir a você, amada Igreja do Senhor, que busque se policiar em sempre buscar o seu culto com o Senhor. Necessariamente não precisa ser pela manhã, mas realize diariamente o seu culto individual. Leia a Bíblia gradativamente, buscando entender, trazendo compreensão, pedindo a Deus iluminação. Igreja, é tempo de refugiar-se no Senhor. É tempo de nos aproximarmos mais. É tempo de melhorar a nossa vida para com Deus. Porque a vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja está muito próximo, queridos, viu? Está muito próximo. Então aproveita esse momento de buscar a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos encerrar nossa reunião de doutrina. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer pela manifestação do teu poder em nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente. Seja conosco, Senhor, a nos dar graça a cada dia de compreendermos que o Senhor é presente conosco, o Senhor é Deus, que o Senhor tem abençoado, o Senhor criou, está convivendo conosco, tem habitado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo.
tem nos feito entender a tua bondade, a tua misericórdia, o teu plano de salvação para cada um de nós. Tem anunciado para nós um novo céu, uma nova terra, não esse de sofrimento. Tem lançado sobre o nosso coração a esperança e a certeza também, firmada pela fé, que seremos salvos, ressuscitaremos em glória para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém.